nos arredores de um povoado chamado Vale Escondido, entre montanhas verdes e caminhos de terra vermelha, vivia um homem chamado Esteban. Tinha 53 anos, o cabelo grisalho sempre recolhido sob um boné desgastado, as mãos calejadas de tanto trabalhar a terra e os olhos de quem viu tanta dor que já não se surpreende com nada. Havia sido camponês toda a sua vida, cultivando milho e feijão numa pequena parcela que herdou de seu pai. Nunca foi rico, mas também não passou fome. Vivia sozinho numa casa de adobe com telhado de zinco, rodeado de galinhas que bicavam no pátio e um cachorro velho que dormia sob a sombra da única árvore que crescia perto da entrada. Sua esposa tinha morrido 15 anos atrás durante o parto de seu terceiro filho, que também não sobreviveu. Desde então, Esteban tinha criado sozinho seus 2 filhos mais velhos, Luís e Javier, trabalhando desde antes do amanhecer até que a escuridão o obrigava a parar. Ensinou-lhes a cultivar a terra com respeito, a não roubar nem mentir, a honrar sua palavra ainda que lhes custasse tudo. Mostrou-lhes que a dignidade não se compra nem se vende, que um homem vale pelo que é, não pelo que tem. Luís e Javier cresceram vendo esse exemplo. Viram seu pai levantar-se cada madrugada, ainda que estivesse doente. Viram como repartia parte de sua colheita com vizinhos que não tinham nada. Viram como recusava negócios desonestos, ainda que lhe oferecessem mais dinheiro. E durante anos prometeram que, quando fossem homens, nunca deixariam que seu pai voltasse a trabalhar tão duro. Mas as promessas da juventude às vezes se desvanecem quando chega a ambição. Luís era o mais velho, inteligente mas calculista, com uma habilidade natural para os negócios. Aos 18 anos foi-se do povoado prometendo que voltaria rico. Encontrou trabalho na cidade como vendedor, depois como comerciante e, eventualmente, abriu sua própria loja de eletrodomésticos. Prosperou rápido, comprava barato, vendia caro e não se importava com quem pisava no caminho. Casou-se com uma mulher de família abastada, alugou uma casa grande num bairro elegante e começou a vestir roupas que custavam mais do que seu pai ganhava num ano. Durante os primeiros meses, enviava dinheiro ao povoado. Não muito, mas algo. Depois as remessas se espaçaram. Depois pararam. Quando Esteban lhe ligava, Luís sempre tinha uma desculpa. Estou ocupado, pai. Tenho reuniões. Tenho dívidas para pagar. Você sabe como é a cidade. Esteban entendia. Não queria ser um fardo. Então deixou de ligar. Javier, o segundo filho, era diferente. Mais calado, mais sonhador, com aspirações de ser alguém importante. Estudou com bolsas e sacrifícios, trabalhando de noite como vigilante enquanto cursava a universidade. Graduou-se com honras em administração de empresas e conseguiu um posto numa companhia multinacional. Também se mudou para a cidade, também prosperou, também se casou com alguém de outro nível social. E também começou a distanciar-se. As ligações tornaram-se esporádicas, as visitas ao povoado inexistentes. Quando Esteban lhe perguntava quando viria, Javier respondia com evasivas: em breve, pai. Quando tiver férias, quando o trabalho se acalmar. Mas as férias nunca chegavam. Ou chegavam, mas passava-as em praias com sua esposa, não no povoado empoeirado onde tinha crescido. Esteban não se queixava, não reclamava. Só continuava trabalhando sua terra, alimentando suas galinhas, conversando com seu cachorro velho que já quase não podia caminhar. As vizinhas lhe perguntavam pelos filhos, e ele sorria com orgulho. Vão muito bem, estão fazendo suas vidas, têm muito trabalho. Mas por dentro, algo se apagava lentamente, como uma vela que se consome sem fazer ruído. Um dia, enquanto Esteban trabalhava em sua plantação sob o sol inclemente, sentiu uma dor aguda no peito que o fez cair de joelhos. Não podia respirar. O mundo escureceu por um momento. Quando recuperou a consciência, estava deitado no sulco recém-arado, com a terra grudada em seu rosto suado. Levantou-se com dificuldade, pegou seu facão como bengala
e caminhou devagar até sua casa. Não disse nada a ninguém. Pensou que era cansaço, que passaria, mas não passou. As dores tornaram-se mais frequentes. Uma tarde, enquanto tentava carregar um saco de milho, suas pernas cederam e caiu. Desta vez, não pôde levantar-se sozinho. Foi Dom Aurélio, seu vizinho, quem o encontrou caído no pátio e o ajudou a entrar na casa. Esteban, você tem que ir ao médico, disse-lhe com preocupação. Isto não é normal. Esteban negou com a cabeça. Não tenho dinheiro para médicos. Além disso, para quê? Já vivi o que tinha que viver. Dom Aurélio olhou-o com tristeza. E seus filhos? Não deveriam saber que você está doente? Esteban baixou o olhar. Estão ocupados. Não quero incomodá-los. Mas Dom Aurélio, contra os desejos de Esteban, pegou o telefone e ligou para Luís. Explicou-lhe a situação, disse-lhe que seu pai estava mal, que precisava de ajuda. Luís escutou em silêncio. Depois disse: vou mandar-lhe dinheiro para que vá ao médico. Diga-lhe que deposito amanhã. Dom Aurélio esperou. O dinheiro nunca chegou. Se alguma vez você sentiu que sua bondade não foi valorizada, deixe-me um comentário. Você não está sozinho. E fique, porque o que vem depois lhe mostrará como Deus responde quando já não resta esperança. Passaram-se 2 semanas e Esteban piorou. Já não podia trabalhar em sua plantação. Mal podia caminhar até o banheiro sem sentir que desmaiava. As vizinhas levavam-lhe comida, mas ele quase não comia. Dizia que não tinha fome, mas a verdade era que cada bocado lhe custava um esforço que já não tinha. Dom Aurélio voltou a ligar para Luís. Desta vez foi mais direto. Seu pai está morrendo. Se não vier, não o verá novamente. Luís suspirou do outro lado da linha. Olhe, Dom Aurélio, eu gostaria de ir, mas tenho um negócio para atender. Acabei de abrir uma filial nova e não posso deixá-la. Por que não fala com meu irmão Javier? Ele tem menos responsabilidades. Dom Aurélio cerrou os dentes. Está bem, vou falar com ele. Ligou para Javier. A conversa foi quase idêntica. Javier escutou, expressou preocupação, mas no final disse: estou no meio de um projeto muito importante. Se me ausentar agora, perco o posto. Mande-me o endereço de um médico e eu pago a consulta daqui. Dom Aurélio desligou sem se despedir. Olhou para Esteban, que estava sentado em sua cama olhando pela janela. Contou-lhe o que seus filhos tinham dito. Esteban apenas assentiu, como se já o tivesse esperado. Está bem, murmurou. Eles têm suas vidas. Eu já tive a minha. Dom Aurélio sentiu uma raiva profunda. Não está bem, Esteban. Nada disto está bem. Mas não disse mais. Sabia que não adiantava nada. No dia seguinte, chegou um envelope com dinheiro. Era de Javier. Suficiente para pagar uma consulta médica. Dom Aurélio levou Esteban ao centro de saúde do povoado. O médico, um jovem recém-formado que fazia seu serviço social, examinou-o com cuidado. Depois olhou-o com seriedade. Dom Esteban, seu coração está muito fraco. Precisa de estudos mais especializados, provavelmente medicamentos caros, talvez cirurgia. Aqui não temos os recursos, teria que ir à cidade. Esteban negou com a cabeça. Não vou à cidade. O médico insistiu. Se não se tratar, pode ser muito grave. Esteban sorriu com tristeza. Já sei, doutor, mas prefiro morrer em minha casa que num hospital onde ninguém me conhece. Dom Aurélio tentou convencê-lo, mas Esteban foi firme. Regressaram ao povoado em silêncio. Nessa noite, Esteban sentou-se no pátio de sua casa sob as estrelas. O cachorro velho deitou-se a seus pés, respirando com dificuldade. Pareciam 2 anciãos esperando o final juntos. Esteban olhou para o céu e falou em voz baixa, como quem conversa com alguém invisível. Deus, não te peço que me cures. Já vivi bastante. Só te peço uma coisa, que meus filhos não carreguem culpa quando eu me for. Que entendam que cada um faz o que pode com o que tem. E que se algum dia se arrependam, encontrem paz. Sua voz quebrou.
Não os culpo. De verdade não os culpo. Só me dói não ter lhes ensinado melhor. As lágrimas rolaram por seu rosto curtido, perdendo-se entre as rugas profundas. Não chorou com soluços, apenas com um silêncio denso, pesado, como o de quem soltou algo que carregava há tempo demais. Os dias seguintes foram uma agonia lenta. Esteban já não saía de sua casa. Passava as horas deitado ou sentado numa cadeira velha, olhando pela janela para sua plantação abandonada. As vizinhas continuavam trazendo-lhe comida. Dom Aurélio visitava-o todas as tardes, mas a solidão que sentia não era física, era da alma. Era saber que em algum lugar da cidade, seus 2 filhos continuavam com suas vidas sem pensar nele, sem perguntar-se se tinha comido, se estava sozinho, se tinha medo. Uma tarde, enquanto Esteban cochilava em sua cama, escutou um alvoroço lá fora. Vozes fortes, passos apressados. Levantou-se com esforço e saiu ao pátio. Havia um grupo de homens armados. Eram do crime organizado que controlava a zona. Vinham cobrar proteção aos camponeses. Esteban conhecia-os. Tinham chegado ao povoado 5 anos atrás, e desde então, todos viviam com medo. Cobravam uma cota mensal a cada família. Quem não pagava, sofria as consequências. O líder do grupo, um homem jovem com tatuagens no pescoço e olhar frio, aproximou-se de Esteban. Dom Esteban, faz 3 meses que não paga. O que aconteceu? Esteban olhou-o sem medo. Estou doente, não pude trabalhar, não tenho dinheiro. O jovem observou-o por um momento. Depois disse: isso não é problema meu, todos pagam. Se não tem dinheiro, venda algo. Venda sua terra, venda sua casa, venda o que for. Mas pague. Esteban respirou fundo. Se vendo minha terra, de que vou viver? O jovem encolheu os ombros. Também não é problema meu. Tem 1 semana. Se não pagar, queimamos sua casa. E foram-se embora. Esteban ficou parado no meio do pátio, sentindo que o mundo se fechava ao seu redor. Dom Aurélio, que tinha escutado tudo de sua casa, saiu correndo. Esteban, vamos juntar dinheiro entre todos. Não vamos deixar que lhe façam algo. Esteban negou com a cabeça. Não, Aurélio. Vocês têm suas próprias famílias. Não vou colocá-los em risco. Já encontrarei a maneira. Mas ambos sabiam que não havia maneira. Esteban não tinha nada para vender. Não tinha poupanças. Não tinha a quem pedir emprestado. E seus filhos, os únicos que poderiam ajudá-lo, estavam longe demais, ocupados demais, ausentes demais. Nessa noite, Esteban não dormiu. Ficou sentado na beira de sua cama, com as mãos entrelaçadas, pensando no que fazer. Podia fugir do povoado, mas para onde iria? Podia ficar e enfrentar as consequências, mas sabia que isso significava perder tudo, talvez até a vida. Ou podia fazer o que tinha evitado durante meses, humilhar-se e pedir ajuda a seus filhos. Ao amanhecer, pegou o telefone e ligou para Luiz. Discou 3 vezes antes que atendesse. Alô? A voz de Luiz soava sonolenta, irritada. Filho, sou eu. Ah, pai. Aconteceu algo? Está bem? Esteban fechou os olhos. Não, filho. Não estou bem. Estou doente e agora tenho outro problema. Há gente aqui que está me ameaçando. Pedem-me dinheiro que não tenho. Se não pagar em 1 semana, vão queimar minha casa. Houve um silêncio longo do outro lado. Depois Luiz disse: Pai, quanto você precisa? Esteban sentiu um pequeno alívio. 5.000 pesos. Luiz suspirou audivelmente. Pai, não tenho essa quantia disponível agora. Acabei de investir tudo na nova filial. Me dê 1 mês e eu mando. Esteban apertou o telefone. Não tenho 1 mês, filho. Tenho 1 semana. Luiz impacientou-se. Pois não sei o que te dizer, pai. Eu não tenho dinheiro mágico. Fale com Javier. Ele ganha mais que eu. E desligou. Esteban ficou com o telefone na mão, sentindo que algo dentro dele se rompia, mas não desistiu. Ligou para Javier. A conversa foi quase idêntica. Javier expressou preocupação.
Prometeu ver o que podia fazer, mas no final disse: Pai, justo agora estou pagando a escola de meus filhos e o carro. Não tenho liquidez. Me dê 2 semanas e vejo como te ajudo. Esteban não disse nada. Só murmurou: Está bem, filho. Obrigado. E desligou. Sentou-se em sua cadeira velha, olhando para o vazio. Dom Aurélio chegou pouco depois e encontrou Esteban com o olhar perdido. O que te disseram? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Esteban tentou sorrir. Que não tem dinheiro. Dom Aurélio sentiu uma raiva impotente. Filhos da... Conteve-se. E agora o que vai fazer? Esteban encolheu os ombros. Não sei. Talvez pedir-lhes mais tempo. Talvez ir-me embora do povoado. Não sei. No dia seguinte, ocorreu algo inesperado. Chegou ao povoado um homem que ninguém tinha visto em anos. Chamava-se Rubem, e tinha sido o melhor amigo de Esteban em sua juventude. Tinham crescido juntos, trabalhado juntos, compartilhado sonhos e fracassos. Mas 30 anos atrás, Rubem tinha traído essa amizade da pior maneira possível. Esteban tinha-lhe emprestado dinheiro para comprar uma parcela. Era tudo o que tinha poupado. Rubem prometeu devolvê-lo em 6 meses, mas quando chegou o prazo, Rubem desapareceu. Foi-se embora do povoado sem dizer palavra, levando o dinheiro e deixando Esteban na ruína. Esteban teve que vender parte de sua terra para sobreviver. Levou anos para recuperar-se. E embora tenha conseguido sair adiante, a ferida dessa traição nunca fechou completamente. Houve quem lhe dissesse que o procurasse, que o denunciasse, que lhe cobrasse com juros. Mas Esteban recusou-se. Disse que não valia a pena guardar rancor, que a vida já se encarregaria de fazer justiça. E assim, com o tempo, o nome de Rubem converteu-se numa sombra do passado que ninguém mencionava. E agora, 3 décadas depois, Rubem estava de volta. Chegou num carro velho, com a roupa amarrotada e o rosto emagrecido. Via-se doente, cansado, vencido. Perguntou por Esteban e as pessoas olharam-no com desprezo. Alguns disseram-lhe que fosse embora, que não era bem-vindo. Mas Rubem insistiu. Preciso falar com ele. Por favor. Dom Aurélio foi quem finalmente o levou até a casa de Esteban. Fê-lo com desconfiança, com a mão perto do facão que levava no cinto. Quando Rubem viu Esteban sentado em sua cadeira, quase irreconhecível pela doença, deteve-se em seco. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto antes que pudesse dizer palavra. Esteban olhou-o sem expressão. Depois disse com voz neutra: Rubem, tanto tempo. Rubem aproximou-se devagar, como quem se aproxima de algo sagrado que não merece tocar. Esteban, eu não sei por onde começar. Esteban interrompeu-o suavemente. Comece por sentar-se. Você está com mau aspecto. Rubem sentou-se no chão, não se atreveu a pegar a outra cadeira e começou a falar. Falou durante quase 1 hora. Contou como depois de roubar Esteban, tinha tentado fazer negócio com esse dinheiro, mas tudo saiu mal. Perdeu o dinheiro em maus investimentos, caiu no alcoolismo, sua família o abandonou. Passou anos vivendo na rua, mendigando, roubando para sobreviver. Terminou na prisão por assalto. Ali passou 10 anos. Quando saiu, tentou reconstruir sua vida, mas o peso da culpa perseguia-o. Cada noite sonhava com Esteban. Cada dia despertava com a vergonha comendo-lhe as entranhas. Há 1 mês, diagnosticaram-lhe câncer terminal. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida, talvez menos. E soube que não podia morrer sem enfrentar o que tinha feito. Por isso voltou. Não para pedir perdão, porque sabia que não o merecia. Só para olhar Esteban nos olhos e dizer-lhe a verdade, que tinha arruinado sua vida e que sentia mais do que as palavras podiam expressar. Quando terminou de falar, Rubem baixou a cabeça. Não esperava resposta. Não esperava absolvição. Só tinha vindo esvaziar sua alma antes que fosse tarde demais. Esteban escutou tudo em silêncio. Quando Rubem terminou,
Houve um silêncio longo, denso, que parecia pesar mais que as montanhas que rodeavam o povoado. Finalmente, Esteban falou: "Você está com fome?" Rubem levantou a cabeça, surpreendido. "O quê? Você está com fome?" repetiu Esteban. Rubem assentiu sem entender. Esteban levantou-se com dificuldade e entrou na casa. Regressou com um prato de feijão refrito e tortilhas. Estendeu-o a Rubem. "Come." Rubem pegou o prato com mãos trêmulas. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Comeu em silêncio enquanto Esteban o observava. Quando terminou, Esteban disse: "Onde vai dormir esta noite?" Rubem encolheu os ombros. "Não sei, talvez no monte." Esteban negou com a cabeça. "Pode ficar aqui. Há um quarto na parte de trás. Não é grande coisa, mas tem uma cama." Rubem olhou-o incrédulo. "Por que faz isto?" Esteban olhou-o nos olhos. "Porque se eu não te ajudar, quem o fará? Inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir lhe mostrará como Deus usa até as pessoas mais quebradas para cumprir seus propósitos." Os dias seguintes foram estranhos. Rubem ficou na casa de Esteban, mas não como hóspede. Converteu-se em seu cuidador. Preparava-lhe comida, ajudava-o a banhar-se, limpava a casa, alimentava as galinhas. Não falavam muito. Não era necessário. Rubem trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer, como se cada ação fosse uma forma de pagar uma dívida impagável. Esteban observava-o com uma mistura de tristeza e compreensão. Via em Rubem um homem quebrado tentando recompor algo que já não tinha conserto. E, no entanto, havia algo bonito nesse esforço. Algo puro nessa vontade de fazer o bem, ainda que fosse tarde demais. Uma tarde, enquanto descansavam sob a sombra da árvore, Rubem perguntou: "Você me odeia?" Esteban pensou por um momento. "Não." "Me odiou alguma vez?" "Sim, durante anos, mas o ódio cansou-me mais que o trabalho. Então soltei-o." Rubem assentiu. "Não mereço seu perdão." Esteban olhou-o. "Talvez não, mas eu preciso dá-lo. Não por você, por mim. Porque se não te perdoar, morrerei com essa pedra no peito. E já carrego o suficiente." Passou a semana. Chegou o dia em que os homens armados regressariam para cobrar. Esteban não tinha o dinheiro. Não tinha conseguido nada. Seus filhos não tinham enviado nada. Rubem sabia. Nessa manhã, levantou-se antes do amanhecer e saiu sem dizer palavra. Regressou ao meio-dia com um envelope. Colocou-o sobre a mesa na frente de Esteban. Esteban olhou-o sem entender. "O que é isto?" "Abra." Esteban abriu o envelope. Dentro havia 5.000 pesos, exatamente o que precisava. "De onde?" Rubem interrompeu-o. "Vendi meu carro. É o único que tinha. Não vale muito, mas alcançou." Esteban sentiu que as lágrimas ameaçavam sair. "Rubem, você não tinha que fazer isto." Rubem negou com a cabeça. "Sim, tinha. Há 30 anos tirei-te tudo. Agora devolvo-te algo. Não é suficiente. Nunca será suficiente. Mas é o que posso dar." Esteban pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Não podia acreditar no que estava acontecendo. O homem que o tinha traído, o homem que lhe tinha roubado seu futuro, agora estava salvando-lhe a vida. Nessa tarde, quando os homens armados chegaram, Esteban entregou-lhes o dinheiro. O líder contou-o com cuidado. Depois assentiu. "Bem, tem mais um mês de prazo." E foram-se embora. Dom Aurélio, que estivera observando de longe, aproximou-se correndo. "De onde tiraste o dinheiro?" Esteban olhou para a casa onde Rubem descansava. "De alguém que não me devia nada e me deu tudo." Dom Aurélio franziu o senho confuso, mas depois entendeu. "Não pode ser. Rubem." Esteban assentiu. "Vendeu seu carro. É o único que tinha." Dom Aurélio ficou sem palavras. O mundo, por um momento, deixou de fazer sentido. Ou talvez pela primeira vez começava a fazê-lo. Os dias seguintes, a saúde de Esteban piorou rapidamente. Já não podia levantar-se da cama. Rubem cuidava-o dia e noite,
sem descanso. Dava-lhe de comer, limpava-o, contava-lhe histórias de quando eram jovens para distraí-lo da dor. Uma noite, Esteban acordou com dificuldade para respirar. Rubem estava sentado junto à sua cama, vigilante. "Rubem", murmurou Esteban, "aqui estou. Obrigado." "Por quê?" "Por voltar. Por ficar. Por recordar-me que as pessoas podem mudar." Rubem apertou a mão de Esteban. "Eu sou quem deveria dar-te as graças. Deste-me algo que não merecia. Uma segunda oportunidade." Esteban sorriu fracamente. "Todos merecemos uma segunda oportunidade. O problema é que poucos têm a coragem de tomá-la. Tu a tiveste. Isso vale mais que todo o dinheiro que me roubaste. Fique até o final, porque o que vem agora lhe mostrará como esta história mudou não só uma família, mas todo um povoado." 2 semanas depois, Rubem morreu. Foi tranquilo, em seu sono, no quarto dos fundos da casa de Esteban. Quando Dom Aurélio foi despertar Esteban para dar-lhe a notícia, encontrou-o de pé junto à cama de Rubem, com uma mão sobre sua testa. "Já sei", disse Esteban com voz suave. "Soube assim que amanheceu." O ar mudou. Organizaram um funeral simples. Não muitos do povoado assistiram, mas os que foram fizeram-no com respeito. Esteban, embora fraco, insistiu em estar presente. Dom Aurélio levou-o numa cadeira de rodas. Quando baixaram o caixão à terra, Esteban falou com voz trêmula. Rubem foi muitas coisas: um amigo, um traidor, um homem quebrado, um cuidador. Mas no final, foi um exemplo. Ensinou-nos que nunca é tarde para voltar, que o arrependimento verdadeiro demonstra-se com ações, não com palavras, e que Deus pode usar até nossos piores erros para fazer algo belo. Descansa em paz, amigo, e obrigado por voltar. Depois do funeral, algo extraordinário começou a suceder. A notícia do que tinha acontecido estendeu-se pelo povoado. A história de como um traidor tinha regressado 30 anos depois para salvar o homem que tinha destruído. As pessoas começaram a falar, e com essas conversas, algo mudou no ar. Famílias que levavam anos sem falar-se começaram a reconciliar-se. Dívidas antigas foram perdoadas. Rancores que pareciam eternos dissolveram-se. Era como se a história de Esteban e Rubem tivesse plantado uma semente de perdão que agora germinava em todo o povoado. Até os homens armados, aqueles que cobravam proteção, deixaram de visitar Esteban. O líder chegou uma tarde, sozinho, sem armas. Pediu para falar com ele. Dom Esteban, disse com voz séria, soube de sua história, do que fez por esse homem, e fez-me pensar. Toda a minha vida tomei dos outros, vivi do medo, mas você deu a quem não o merecia, e esse homem devolveu-lhe a vida. Nunca tinha visto algo assim. Fez uma pausa. Não vamos incomodá-los mais. A você nem a ninguém neste povoado. É o mínimo que posso fazer. E foi-se embora. Esteban viveu 6 meses mais. Foram meses de paz, de reconciliação, de amor recuperado. Seus filhos, ao saberem de toda a história, regressaram cheios de vergonha e arrependimento. Luís chegou primeiro, com os olhos vermelhos de tanto chorar no caminho. Pai, perdoa-me. Fui um egoísta, um covarde. Esteban abraçou-o. Já estás aqui. Isso é o que importa. Javier chegou dias depois com a mesma culpa no rosto. Esteban perdoou ambos, mas também lhes disse algo que nunca esqueceriam. O perdão não apaga o que aconteceu, mas abre a porta para que algo novo comece. Vocês escolheram o dinheiro sobre seu pai. Rubem, que me roubou tudo, escolheu devolver-me a vida. Essa lição, filhos, não a esqueçam nunca. Os 2 irmãos ficaram no povoado, cuidando de seu pai até o final. Aprenderam dele, trabalharam com suas mãos, conheceram os vizinhos, e pela primeira vez em anos, entenderam o que seu pai tinha tentado ensinar-lhes toda a vida, que o valor de um homem não está no que tem, mas no que dá. Uma madrugada, Esteban acordou com claridade inusual. Luís e Javier
Estavam dormindo em cadeiras junto à sua cama. Esteban olhou-os com ternura. Depois fechou os olhos e falou em voz baixa, como quem ora. Obrigado, Deus, por mostrar-me que minha vida não foi em vão, por usar Rubem para ensinar-me teu mistério, que o amor verdadeiro sempre regressa, que o perdão cura ambos, e que quando ajudas quem menos o merece, tu nos mostras para que o fizemos. Sua respiração tornou-se mais lenta. Luiz e Javier acordaram ao mesmo tempo, como se algo os tivesse chamado. Pegaram cada um uma mão de seu pai. E assim, rodeado de amor, Esteban deixou este mundo. Não houve dor, não houve medo, só paz. O funeral de Esteban foi diferente do de Rubem. Chegou todo o povoado. Pessoas que ele tinha ajudado ao longo dos anos vieram despedir-se. Contaram histórias de sua generosidade, de sua paciência, de seu perdão. Falaram de como seu exemplo tinha transformado o povoado inteiro. Luiz e Javier escutavam com assombro e lágrimas. Não sabiam que seu pai tinha tocado tantas vidas. Quando chegou sua vez de falar, Luiz aproximou-se da tumba. Meu pai ensinou-me a lição mais dura de minha vida. Ensinou-me que podes ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser pobre, porque a verdadeira riqueza está no amor que dás. Eu fui um filho ausente, mas ele perdoou-me, e com seu perdão, deu-me a oportunidade de ser melhor. Javier acrescentou: papai também me ensinou que Deus usa as situações mais difíceis para mostrar-nos seu propósito. Meu pai ajudou um homem que o traiu, e esse homem regressou para salvá-lo. Isso não é coincidência, é desígnio divino. É a prova de que quando dás amor sem esperar nada, o universo devolve-o multiplicado. E agora, amigo, amiga, deixa-me perguntar-te algo. Guardaste rancor contra alguém? Há alguém em tua vida a quem não perdoaste? Alguém que te magoou, que te traiu, que te abandonou? Permite-me dizer-te algo que Esteban aprendeu da maneira mais dura. O rancor não magoa quem te feriu, magoa-te a ti. É um veneno que tomas esperando que o outro morra. Mas o perdão é liberdade. Não perdoas porque a outra pessoa o merece. Perdoas porque tu mereces paz. E quando perdoas, quando ajudas quem menos o merece, Deus mostra-te para que o fizeste. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente verás como esse ato de amor aparentemente desperdiçado regressa a ti de maneiras que nunca imaginaste. Porque esse é o princípio do universo. O que semeias, colhes. E quando semeias amor, mesmo em terra seca, Deus encarrega-se de fazer florescer o impossível. Não guardes ódio, não carregues rancor, não desperdices teus dias em amargura. Abre teu coração, perdoa, ajuda, ama e confia que Deus, em seu tempo perfeito, mostrar-te-á para que o fizeste. Se esta história tocou teu coração, partilha-a. Inscreve-te para mais histórias que transformam vidas. E recorda, quando ajudas quem menos o merece, não o fazes por eles. Falo porque nesse ato de amor desinteressado, tornas-te a melhor versão de ti mesmo. E isso ninguém te pode tirar.